para a glória de Deus nós vamos conseguir. Amém, queridos? Vamos compartilhar a palavra de Deus com vocês. Vamos compartilhar a palavra de Deus com vocês no livro do profeta messiânico, Isaías, no capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Versículo 31. Isaías 40, verso 31. O tema desta mensagem que eu vou trazer aqui para vocês nessa noite é tempo de esperar e renovar as forças. É tempo de esperar e renovar as forças. Vamos lá. Isaías 40, verso 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Vou ler novamente. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Diga amém. Eu gostaria de começar aqui fazendo uma pergunta para vocês. Será que é possível a gente renovar as nossas forças apenas esperando? Será que a gente consegue renovar as nossas forças apenas esperando? Sabe por quê? O que significa ficar parado? O que significa ficar parado? Alguém pode dizer para mim aqui? Não se movimentar, ou ficar o quê? Imóvel. Ficar parado. Agora, quando a gente fala sobre esperar, né? Também eu quero aqui dizer sobre a questão da palavra que a gente precisa muito nesses dias, que é esperança. Dizem que esperança é a última que morre. A gente costuma usar muito isso. Só que, quando se trata de esperança, nós vemos um texto na Bíblia, Paulo falando à igreja de Roma, ele chegou a dizer algumas coisas para a igreja a respeito de esperança. E eu quero ler com vocês. Está em Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, 13. Olha lá. Pode ler. Ora, leia de novo, por favor. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, o poder do Espírito Santo em nós gera esperança. Amém ou não? Então, por isso que é muito importante a gente ter o poder do Espírito Santo em nós. Porque o poder do Espírito Santo gera esperança. Então, peraí. O primeiro apóstolo Paulo, ele diz para a igreja de Roma, dizendo: o Deus da esperança. Então, o nosso Deus é o Deus de toda esperança. E eu pergunto, Deus morre?
Ele nunca morre, irmãos. Deus não morre. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Então, Deus não morre. Então, para nós que somos filhos de Deus, a esperança não é a última que morre. Então fala isso para esse abençoado que está perto de você. Diga assim: você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, a esperança não é a última que morre, mas a primeira que nasce num momento muito difícil da sua vida. Sabe o que eu falei, Ana? Que para você, cristã, crente em Jesus, cheia do poder do Espírito Santo, a esperança não é a última que morre, é a primeira que nasce no momento mais difícil da sua vida. Surgiu a dificuldade, nós temos esperança, temos um Deus que está do nosso lado, que está com todo o poder do Espírito Santo à disposição para gerar em nós aquilo que para nós parece estar perdido. Quem crê nisso? Então, para nós, irmãos, essa palavra, essa questão de esperança não é apenas uma palavra, não. A esperança para nós é um estilo de vida, tem que ser colocado em prática a todo momento, a toda hora, porque muitas vezes, no mundo que nós estamos vivendo, nós estamos olhando um mundo sem esperança, principalmente no cenário atual hoje. No cenário atual hoje, irmão, se a gente for olhar a questão política, está em crise. Se olharmos para a questão da economia, querido, a bolsa só está caindo. A questão está muito preocupante na questão de saúde, porque agora parece que muitas coisas novas estão surgindo, de doenças, de enfermidades e a calamidade por aí. Você olha para um lado, a saúde em crise. Como não bastasse saúde, política, questão econômica, tudo isso a Bíblia já mostrava para nós que nos últimos dias aconteceriam isso, que haveria pessoas mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. Então amariam mais a mentira do que a verdade, está escrito. Então, nós estamos vivendo esses dias complicados. Como não bastasse isso, nós vemos crise na área religiosa. Crise. Que coisa mais terrível. Triste isso. Eu fico assim imaginando eu até compartilhei um vídeo aqui com a liderança, em algumas coisas que as pessoas estão programando, lá na questão da Arábia Saudita, daqueles lugares lá, de um deserto que tem lá, eles estão criando uma cidade, uma mega cidade, que jamais foi vista no deserto. Climatizada, nunca vai ter esse problema com calor, nem com frio, vai estar sempre um clima agradável, e vai custar trilhões de reais, muito, muito dinheiro, mas já estão os caminhões trabalhando, já estão pensando, não sei quantas pessoas iriam morar nessa cidade, agora não me lembro, não recordo, mas muita programação, né? Dizem que nessa cidade não vai ter locomoção, acho que de carro, vai ter mesmo um trem que vai percorrer em 20 minutos toda essa extensão dessa cidade. Um negócio impressionante mesmo. As pessoas, até especialistas, pessoas assim da área, até de meio ambiente, de tudo, ficam tudo preocupados com essa cidade, porque a questão até mesmo dos pássaros, como é que vai ficar, de clima, de ar, enfim, um bocado de coisa. Mas quem está projetando são pessoas que estão injetando muito dinheiro ali, e estão pensando, né, a cidade dos sonhos. Que coisa. Por que que o homem pensa assim? Por que que ele sonha com tudo isso?
Tanto é que quando se pensa no desenho que a gente assiste, até mesmo até aqueles desenhos mais antigos, até os mais atuais, a gente vê nos filmes o desejo e a ambição do homem em querer voar. Foi com essa intenção que fizeram então o desenho e o filme do Superman, imaginando, né, as coisas, como que seria um homem super poderoso. Fizeram desenhos e outros desenhos por aí, dizendo sobre a capacidade do homem voar, do homem ter superpoderes. Mas por quê? Porque eles estão com a esperança simplesmente aqui, no mundo em que nós estamos vivendo. Há também aquela história agora, eu estava até me atualizando nas coisas e vi também um outro, e quando a pessoa morrer, coloca tipo numa cápsula a pessoa e planta como se fosse uma semente para ali ser preservada a geração daquela pessoa naquela árvore que vai nascer. Um negócio meio louco, né, na verdade. Não sei se vocês viram isso daí, essas reportagens, mas a gente está vendo as coisas caminhando por aí, nesse sentido. Nós estamos vendo isso por quê? Porque o mundo, irmão, é um mundo sem esperança. A esperança deles está firmada nas coisas da terra. E olha o que a Bíblia diz em 1 João: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu nunca me esqueço que o criador do Titanic, o grande Titanic, né? Aquele navio, poderoso navio, o cara com tanta arrogância, soberba, ele batia no peito e dizia: nem Deus afunda o Titanic. Isso daí no filme, né, que foi lançado. Não precisou mesmo não, só precisou de algo que ele criou, um iceberg, para afundar o Titanic. Precisou Deus colocar, na verdade, o seu dedo. Só aquilo que ele criou foi o suficiente para destruir, para afundar o Titanic. Então o mundo é um mundo que nós estamos vivendo, que está muito apreensivo com as coisas que estão acontecendo. Eles querem solução. E muitas pessoas hiperbilionários, pessoas que são as mais ricas do planeta, tentam controlar o número de pessoas que estão nascendo. Há até mesmo especulações que dizem que eles controlam até as pessoas que estão morrendo. Dizem até pessoas por aí, através de relatos, que até mesmo a pandemia foi criada para matar um bocado de gente, porque tinha muita gente no planeta. Dizem isso também, que foi algo criado para matar um bocado de gente. Para você ver a ambição do homem, a esperança. Tem gente que quer controlar a sua vida, achando que nas suas mãos está o controle de todas as coisas. Ele pode então ter esperança sim, mas é algo que vai passar. Mas a nossa esperança está em Deus, o Deus da esperança. Paulo, ele chegou a dizer: ora, o Deus de esperança vos encha de toda alegria, gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Então o poder do Espírito Santo na vida do crente, ele gera esperança, porque o nosso Deus é um Deus de esperança. Amém? Então nós sabemos que essa questão de estilo de vida, baseado na esperança, que é o Deus da esperança que nós servimos, tem que fazer parte da nossa vida a todo momento, a toda hora. Porque o mundo que nós estamos vivendo está em crise em todas as áreas, até na questão religiosa. Está triste a situação. Mas esperar no Senhor, será que é ficar parado? Não, irmãos. Esperar no Senhor não quer dizer ficar parado, cruzar os braços. Não. Se você olhar mesmo na Bíblia Sagrada, você vai ver algumas partes que falam muito forte ao teu coração e ao meu. O livro de Salmos é um livro cheio de esperança. Sim, e nós vamos ver lá, Salmos número 37, versículo 34. Salmos 37, 34. Espera no e guarda o seu, e te exaltará para herdares a terra. Tu verás quando os ímpios forem desarraigados.
A Bíblia diz aí no livro de Salmos a respeito de esperar no Senhor. Espera no Senhor. Mas esperar no Senhor não quer dizer eu ficar com os braços cruzados, esperando as coisas caírem do céu. Esperar no Senhor quer dizer seguir com confiança, crendo no Deus da esperança, confiando no poder que o Deus da esperança tem, através do seu Espírito, para nos dar motivação para continuar, e não ficar esperando as coisas caírem. Por exemplo, tem momentos da nossa vida que nós passamos por crise. Quem já passou por crise aqui na sua vida? Algum tipo de crise já passou? Até espiritual já passou ou não? Que nem Elias já passou por algum momento assim? Querendo parar de vez e se entrega achando que vai morrer? Será que é só eu? Ou tem mais alguém comigo aqui? Tem, não tem? Sim, a crise chega, que nem aconteceu com Elias. E nós vemos, irmãos, que muitas vezes é isso que o diabo quer, é que nós estejamos paralisados, entregues, porque estando na condição que Elias estava, ele estava vulnerável, qualquer coisa poderia destruí-lo, qualquer coisa poderia acabar com a vida dele. Deus foi lá e tirou ele dessa paralisia. Por ele pararia naquele deserto e morreria ali. Eu estou exagerando nisso? Porque é texto que fala, a Bíblia fala assim, que Elias desejou a morte, despediu seu moço e foi no meio do deserto e ficou lá. Fez de uma pedra um travesseiro e pronto, aqui é o fim da minha vida. Não foi que Deus falou nada não. Simplesmente ele tomou essa iniciativa. Deus enviou o anjo e tirou ele daquele lugar. Levanta-te. Quer dizer, Deus queria que ele estivesse parado ali? Não. Olhe então para esse abençoado e fale: Deus não quer ver você parado. Porque esperar em Deus não quer dizer parar. Você entendeu? Quem entendeu aqui? Esperar em Deus quer dizer manter-se confiante. Apesar do caos, apesar da dificuldade, apesar do problema, esperar no Senhor quer dizer, eu tenho que me manter confiante, não ficar paralisado. Faz tempo que eu não falo ó vidas, ó céu e ó azar, né? Faz tempo, vocês estão com saudade. Ficar parado e dizer ó vida, ó céus, ó azar, para com isso. É o momento de você confiar no Senhor como você nunca confiou. Permanecer confiando apesar dos resultados negativos, apesar das montanhas ruírem, apesar dos seus planos não estarem dando certo. Você confiar no Senhor, saber que Ele está no controle de tudo, amém? Não quer dizer paralisado. Então às vezes a gente se torna, para no meio do caminho, e Deus não quer que a gente pare. Elias, levanta daí. Muito longo, muito comprido, se é o caminho, vai. Ele foi, caminhou, entrou na onde? Entrou na onde? E por lá, se Deus não fosse lá de novo tratar com ele, morreria lá dentro também. Deus foi lá, pessoalmente, agiu, mostrou 3 figuras de fenômenos da natureza para ele, mas Deus quis falar com Elias com uma voz mansa e delicada, conversando com o profeta, tirando ele daquela paralisia, e disse para ele assim: escuta meu filho, eu tenho uma missão para você, eu quero que você unja Jeú como profeta, como rei de Israel, e a Eliseu, filho de Safate, como profeta em teu lugar. Então levanta daí, tem coisa ainda para você fazer. Então Deus queria o servo do Senhor em movimento. Por exemplo, aconteceu uma tragédia na vida de Josué, morreu o seu grande líder. Qual o nome do grande líder de Josué? Moisés. Pronto, morreu, acabou tudo, paralisou o projeto. Deus disse: não, levanta agora e passa esse Jordão. Deus queria Josué parado? Pois bem, quantas vezes nós somos paralisados, olhamos para o povo de Israel no deserto,
Chegou um momento que, diante do grande mar vermelho, canal de Suez, nós aprendemos isso em geografia bíblica na escola teológica, naquela região, no canal de Suez ali, bem no início do grande mar vermelho, estava o povo de Israel. De repente eles pararam, porque diante de um mar vermelho, Deus disse através de Moisés, ou melhor, Moisés orou ao Senhor, e Deus viu o povo parado. Qual foi a ordem que Deus deu para o povo através de Moisés? Diga para o meu povo que marche. Mas fora de lógica isso. Por quê? Porque se eles marchassem, iriam morrer afogados. Se tratava do mar vermelho na frente. Mas Deus, quando fala, Ele garante. Amém, querido? Você está aqui hoje, e eu estava orando lá em Santos com a bispa, e eu falava algo, estava ali olhando na loja do pastor Alex, e eu falava uma coisa. Na hora da oração, o Espírito Santo me impulsionava. O lugar onde muitos naufragaram e morreram foi o lugar onde Pedro andou sobre as águas. Deu para você entender ou não? Você crê nessa palavra? Escuta, pensa comigo, aquele mar onde Pedro estava, num barco, você acha que alguém já não tinha morrido afogado ali? Quantas pessoas que estavam também morrendo afogadas ali? Água afunda, mas um lugar onde muitos afundaram, Pedro andou sobre as águas. Pega que é Deus te entregando, segura aí ou não? Então primeiro abre a sua mão. Preste bem atenção no que eu vou liberar para a tua vida. O lugar onde muitos não deram certo, não quer dizer que não vai dar certo para você. O lugar que você muitas vezes está querendo alugar, que é um lugar que muita loja não deu certo, fechou, vai ser o lugar onde Deus vai te prosperar como nunca prosperou a vida dos outros. O lugar onde muitos fracassaram e fecharam, será o lugar onde Deus vai mais te exaltar, e você vai viver o sobrenatural. Agora fecha e diga: é meu, tomo posse. Isso foi uma palavra em oração de revelação do Espírito Santo. Na hora eu falei para a bispa, na hora eu falei para o Alex, comentei assim, foi algo que Deus me inspirou. Na hora da oração, através do Espírito Santo, o lugar onde muitos afundaram, na hora o Espírito Santo falou comigo, olha que profundo. Você acha que muita gente não afundou naquele lugar onde Pedro andou? Você acha que muita gente não morreu afogado naquele mesmo mar? Mas o mesmo mar onde muitos afundaram foi o lugar onde Pedro andou. E ele só afundou porque tirou os olhos de Jesus. Mas se você continuar focado em Jesus, você vai ter muitas experiências sobrenaturais com Deus. Vou repetir porque você não entendeu. Se você continuar com seus olhos em Jesus, você vai ter muitas experiências sobrenaturais com Deus. Amém. Que assim seja. Sabe, Deus não queria o povo parado. Estava Pedro parado no barco. Se és tu, manda que eu vá no teu encontro. Jesus falou: vem. Então vem. Deus não quer você parado. Deus quer você esperando, mas confiando. O esperar em Deus quer dizer manter-se confiante. Confiante que aquilo que Ele falou e prometeu para você vai se cumprir. Confiante que aquilo que Ele prometeu vai acontecer, cada coisa no seu devido tempo, na sua devida hora. Porque muitas vezes não acontece na nossa hora, porque nós não estamos preparados para isso. Deus só nos dá uma grande vitória, uma grande bênção,
quando nós estivermos preparados para isso, porque tudo acontece na hora certa. Eu pensava que 5.000 discípulos eu estava preparado lá atrás, há 21 anos atrás. Eu percebo que eu não estava coisa nenhuma. Eu pensava que as coisas aconteceriam assim, ó, porque Deus usou o profeta e falou que esse ministério seria para 5.000 discípulos. Mas não, eu precisava passar pelo processo, estar preparado para essa grande vitória. E eu não estava preparado para isso. Então entenda uma coisa, Deus só vai te dar isso que você está pedindo quando você estiver preparado. Porque uma bênção mal administrada vira a maior maldição. O que eu falei? Pode ser um carrão, pode ser uma empresa, pode ser um emprego, querido, que você está tanto buscando, mas se for mal administrado, a sua empresa, todo o seu bem, ou a sua grande conquista, pode virar a maior maldição na tua vida. Então presta bem atenção. Eu não tinha carro, e eu falei para Deus assim: Senhor, quando eu estiver preparado, me dê um carro. Que eu não quero um carro para me ficar uma pessoa soberba, sem poder levar as pessoas em casa, ficar com receio de alguém com sapato sujo entrar no meu carro. Pessoas valem muito mais do que coisas. O que eu falei? Sim. Tem gente guardando coisa que nunca usou em casa. Desde quando casou está lá aquele prato de porcelana, nunca usou. Vai morrer, quem vai usar é a outra que vai casar, o seu marido. Você vai usar quando esse prato de porcelana? Você vai usar quando como que é? Essas taças que você diz, não, ninguém pode usar, não, um dia quando? Já passou 10 anos de casado, 15, 20, nunca usou, irmão. Chama o bispo e a bispa e usa. Chama o pastor Marcão, o pastor Alex e a Aline. Ora, que negócio é esse? Ah, só usa, Deus. É verdade, é isso mesmo. Compra aqueles copos de extrato de tomate, para não usar as taças, os copos, né, de extrato de tomate, para não usar as taças. Olha o murmurinho aí, ó. O povo falando. É assim mesmo ou não é? Ora, quando, mulher, você vai usar essa lingerie para o marido? Usa logo, mulher. Agora pegou, né? Fica sempre usando manelão para vereador, ué. Fala, Senhor. Até quando você vai fechar a mão, varão? Compra lingerie para sua esposa? Olha Deus falando, né? Ano de portas abertas. Olha aí, eita Deus tremendo. Mas é assim, né, irmãos? A gente fica tão apegado com as coisas, por isso que Deus não nos dá mais, porque estamos tão apegados, tão presos a isso. Não é que a gente vamos ser relaxados, vamos ser cuidadosos, irmãos, mas não em extremo como muitos estão, não, sabe? Vai passando o dia, vai passando hora, vai passando meses, vai passando anos, a gente não aproveita, querido. Olha para a Bíblia. Deus me falou muito comigo. Eu falei: Deus, eu faço a sua obra. Não meço esforços para fazer a sua obra. Eu preciso de um carro. Uma vez o Espírito Santo falou comigo dizendo assim: você acha que eu não tenho poder de te dar? Eu respondi: sim, tu tens o poder de dar. Aí, por que eu não dou? Aí eu olhei para mim e falei: a falha está em mim. Se Deus não me deu é porque
eu não estou preparado para ter essa bênção. Aí foi quando o Espírito Santo me ensinou a orar. E eu orei dizendo: Deus, tu sabe que eu preciso. Mas eu precisar não quer dizer que eu estou preparado. Quando eu estiver preparado, me dê o carro. Sabe o que eu fiz? Tirei minha carta sem ter carro. Tirei carta de moto e de carro, sem ter carro e nem moto. Porque tem gente pedindo carro na frente antes de ter carta. Está errado. Deus te dá o carro e depois você não pode andar. Não pode fazer sua viagem, está certo? Está errado. Faz essas coisas tudo errado. Se prepare para aquilo que Deus prometeu para a tua vida. Deus não prometeu algo grande para você, se especialize, vai atrás, corre, não fica parado não. Esperar não quer dizer braço cruzado. Deus não prometeu para você que vai te levar para Israel. Tira o passaporte, crente. Porque logo nós vamos fazer nossa viagem para Israel. Aí você vai junto. Não tem problema que só 5 falaram amém. Esses 5 vai. Só os que creem, né? Mas o que é que tem que fazer? Vai administrando bem o que está nas tuas mãos, administre, cuide, se prepare. Tu não quer uma casa? Você não quer sair do aluguel? Ah, Deus vai me dar como? Administre bem o dinheiro. Porque se você não administrar bem, você até a tua casa que Deus te der, você pode perder, porque não consegue depois pagar teu IPTU. Porque você é desorganizado nas suas finanças. Aí você vai dizer o quê? Falta de preparo, irmãos. Você vai ver que na Bíblia Sagrada aqui, nos 31.173 versículos que tem, fala sobre administração também. A gente precisa realmente ter um cuidado. Tem gente que acha que dando dízimo na igreja vai faltar para ele, vai passar fome, né? Não administra bem, acha que só vou dar quando eu ganhar mais. Não pensa que você vai conseguir dar quando tiver mais, porque dando mais, você ganhando mais, vai ser mais difícil você dar. Mais complicado ainda. Imagina alguém ganhando 10 mil reais, vai dar R$1.000 de dízimo. Então você acha que vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Então olhe para isso. Esperar em Deus, eu volto a dizer, não quer dizer ficar parado, cruzar as pernas e parar, literalmente parar. Quer dizer você continuar caminhando, mas confiando na provisão de Deus, confiando nos milagres do Senhor. Quem vai permanecer confiante aqui? Você jamais pode perder a compreensão de que Deus é o Deus de toda esperança, o Deus que falou com Paulo. Ele é aquele que revigora as nossas forças, que restaura a nossa vida, a nossa história nos momentos mais difíceis que nós estivemos passando. Você crê nisso? Não? Aí você fala assim, mas Deus conhece. Será que Deus não está vendo a minha vida? Será que não vê meu sofrimento? Lógico que Deus vê. Estava até falando num pré-encontro aqui. Deus não estava vendo Eva quando caiu? Na lábia da serpente? Acho que não viu quando Adão pegou lá também, comeu do fruto? Não viu quando eles se esconderam onde estavam escondidos? Mas você vai ver a pergunta assim, aonde tu estás? Parece até que Deus estava fazendo de desentendido. Mas Deus estava vendo tudo. E olhando ainda mais para o livro da esperança, livro de Salmos 103, versos 13 e 14. Nós vamos ver. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem.
Amém? Pode ler. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Fala para quem está do seu lado. Está aí. Deus conhece os seus limites, sua estrutura. Ele sabe que você é pó, que você é falho, que você às vezes não crê, que você às vezes duvida. Amém? Mas olha o que o salmista fala, volta o 13. Ele é um Deus que se compadece daqueles que o temem. Olha para quem está do seu lado e fale, está aí o segredo. Esperar em Deus não quer dizer parar, mas quer dizer prosseguir, confiando plenamente nele. Amém? E nessa caminhada, pode ser que a gente vacile, mas não se preocupe. Ele sabe da nossa estrutura e se compadece da gente nas horas mais difíceis. Quem se lembra de Pedro? Ele ficou paralisado? Mesmo sendo água, ele andou 1, 2 ou 3 passos. Tirou os olhos, viu a tempestade, entrou a dúvida, ele morreu afogado. O que aconteceu com ele? Jesus estava bem do lado dele, estendendo a mão e segurando ele, dizendo, estou aqui, vamos para o barco juntos. Vai dar certo, porque Deus vai se compadecer de você. Tu crê nisso? Toma posse, diga, eu tomo posse. Amém? Então existem momentos complexos, então existem momentos difíceis, sabe? Há confusão na nossa mente às vezes, como o de Elias. Ele não entendeu muito bem, porque ele pensava que o mal teria sido destruído. Pronto, destruiu os profetas de Baal, acabou, pronto os problemas. Que nada. A mulher mandou uma mensagem para ele dizendo, não acabou nada, eu estou indo ao teu encontro e vou te matar. Não acabou. A cabeça do homem virou uma verdadeira confusão. Saiu do propósito que Deus estabeleceu, entrou no deserto por conta própria, despediu o seu moço, pensou que era o fim. Que confusão que estava na cabeça de Elias. E às vezes nós literalmente pensamos que as nossas forças se acabam. Como? É o que nós vemos na vida do profeta Elias. Literalmente as forças dele se acabaram, se esgotaram, no ver dele, porque no de Deus não. Olha no ver de Deus, quando as nossas forças se acabam, o que acontece com a gente? Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quando as forças se acabam para o crente, não se preocupa, Deus está, neste momento que a força se acaba, Ele vai estar renovando as forças. Sabe o que quer dizer isso no sentido original? Trocando por forças novas. Você vai ficar novo em folha, tu crê nisso não? Parece que as forças se acabaram, não tenho mais força, parece que é o fim. Não é o fim. Paulo descobriu isso também na pele, quando ele pensava, tira o espinho da carne, eu não aguento mais, minhas forças se acabaram, está lá em 2 Coríntios. De repente ele ouviu uma resposta de Jesus, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa, se manifesta no momento da fraqueza. Aí eu descobri, disse Paulo, que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Liga com Isaías 40:31, vai.
as forças do crente na hora em que ele está dizendo não tenho força, é nessa hora que são trocados por forças novas. Vale a pena ser crente ou não? Quem é crente dá um brado de glória. Acorda quem está dormindo do teu lado e diz: acorda, crente, é contigo. Deus vai trocar você e vai deixar você com forças novas. Vai trocar esse crente que está querendo parar por um crente novo em folha, querendo avançar para a glória de Deus. Você vai avançar ou não? Diga: eu vou avançar, eu vou vencer, Cristo está comigo. Há momentos que Deus precisa literalmente tirar esse crente, porque o que acontece com a gente, parece que a gente se levanta já com o pé esquerdo, sei lá o que acontece conosco, e você mesmo não se aguenta. Já aconteceu isso com você, não? Nem eu mesmo estou me aguentando, quanto mais meu marido, só Jesus na causa. Assim, nem meus filhos, olha, se eu não me aguento, imagine meus filhos, imagine minha esposa. Há um momento que parece que a gente fica endemoniado, né, irmão? Tem que colocar a mão na cabeça, sai em nome de Jesus. Olha para quem está do seu lado e fala assim: fala, você alguma vez já passou por isso? É crise, crente, crise. Crise. Há momentos que a gente tem que ministrar em nós mesmos, porque vem os maus pensamentos, vem uma vontade de morrer. Tem uns negócios que a gente fala que às vezes a gente vai até se despedindo das pessoas, né? Né, bispa? Não é mesmo? A gente já vai se despedindo, ó, vai se preparando aí, já tem um segurozinho para você. Vai se preparando. Eu valo mais morto do que vivo. Você ainda fala assim para a esposa. Eu vivo não valho tanto, mas morto, olha, tem um segurozinho para você. Umas histórias, né, que a gente passa. Não se preocupa não, porque teu pé de meia já está feito, viu? Qualquer coisa, tem um segurozinho, tem uma aposentadoria, né? Aí a mulher já falou: ô glória! Ai, Senhor. Mas vem os maus pensamentos, vem a vontade de desistir, vem a vontade de parar. E a gente fala isso até para descontrair um pouquinho, mas essa é a realidade. Passamos por crise, fica a nossa cabeça confusa, a sensação que as forças se acabaram. Só que é justamente nesses momentos em que você se sente fraco, acabado, destruído, é que Jesus entra em cena. Quando você diz que não tem mais jeito, Ele te mostra que é o Deus do impossível. Sabe por quê? Em Lucas 1,37 está escrito: porque para Deus nada é impossível. Anota aí, Lucas 1,37. Para Deus nada é impossível. Deus então entra em cena. Então, nós devemos então colocar uma fórmula em ação. Vamos seguir a lição de casa que o Espírito Santo está nos dando nessa noite. Quem quer? Salmo 37,5. Vai para você a receitinha, tá? Uso contínuo. Pronto. Não é assim que o médico faz? Quando é o remédio muito essencial para você a ler, ele olha assim, ó, uso contínuo. Recebe aí ou não? Salmo 37,5, pode ler, crente, é para você mesmo, vai. Vamos ler de novo, vai. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Agora lê, olhando para esse abençoado que está do teu lado. Por favor, por favor, por favor. Como que a gente entrega isso para Deus? Como? Através do quê? Como que a gente entrega? Não está dizendo para a gente entregar? Como que a gente entrega? Através do quê? Da oração. Pergunta para esse abençoado: tu tem orado? Agora pegou, né?
Se entrega orando. Então está aí a receita. O doutor Espírito Santo está aqui falando com a gente. Ibefave, ore, essa é a receita, essa é a fórmula. Ore e entregue. Fale para ele aí, toca no ombro dele e fala assim: ore. Que mais? Fala para ele, fala de novo. Mas confiar no quê? Na palavra que ele está liberando nesta noite. É para você, toma posse. E ele o fará. Sabe qual é o resultado? Descansa. Então vamos lá, a fórmula, ó. Ore, confie, descanse. Que ele vai fazer. Entregou no altar, filho, não tira da mão de Deus, não. Uso contínuo, todos os dias. Tomou posse aí? Eita, aqui tem crente que está tomando posse agora. Sabe o que diz? Olha de novo. Sabe por quê? Coloca para mim, na NVI, Salmo 103 e 14. 103 e 14. 103 e 14. NVI. Pois ele sabe do que nós somos formados. Ele lembra de que somos pó. Quando eu entrego, eu estou dizendo: não sou nada sem ti, Senhor. Tu conhece cada limitação da minha vida. Tu sabe que até onde eu estou tá dando para mim. Daqui para frente não dá. Além dos meus limites. Mas tu tens poder de me socorrer. Amém. Olha. Mas, bispo, o que eu tenho que fazer? Se é para esperar confiando. Mas se a esperança não vir, se eu perder a esperança, como Pedro no meio do mar se afundar, vamos ver, Romanos 4, 18, Romanos capítulo 4, verso 18, Abraão, contra toda a esperança, em esperança, creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Vamos imaginar aqui. Foi fácil para Abraão acreditar, olhando para a sua vida e vendo que ele já era um velho, olhando para a sua Sara amada, avançada de idade e estéril, era fácil? Sim, eu creio. Quantas vezes a gente chega e fala para Deus, creio, e depois fala assim, ajuda a minha incredulidade, Senhor. E sabe, naquele momento Abraão disse, creio, creio, creio. Aí eu olhava para Sara e falava assim, eita, ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Em esperança creio. Por quê? Porque foi Deus quem falou para que ele seria pai de uma grande nação. Verso 19. Verso 19. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu, admitiu sua fraqueza como pó, como falho, como que poderia duvidar, que humanamente falando seria impossível, que ele estava com o corpo sem a sua vitalidade, pois ele já estava com cerca ou quase 100 anos de idade.
E que também, o que tinha também de empecilho? O ventre de Sara, sua mulher, já estava sem vigor. Ventre, não gerava filhos, ela era estéril. 20. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Ou seja, poderia ter vindo alguém e falar assim: tu é doido, você é um velho, sua esposa não dá filho, ela é estéril e também velha. Mas a promessa foi de quem? Foi quem que prometeu? Deus é fiel para fazer cumprir. No momento de crise, ao mesmo tempo que fala que ele não duvidou e nem foi incrédulo, olha o que diz aqui nessa parte B, é só para a gente entender. Que por um momento ele não... Sabe o que quer dizer isso? Que ele não permaneceu duvidando como a gente muitas vezes. Chegou a tentar entrar, mas ele se refugiou em Deus, buscou em Deus, orou a Deus. E olha o que diz aqui. Mas foi fortalecido em sua fé. É isso que eu preciso fazer, reagir. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você precisa reagir contra os maus pensamentos, contra o espírito de dúvida. E quando alguém for usado pelo capeta para falar palavras negativas contra você, amém? Reagir como? Deus é maior, Ele prometeu, Ele é fiel, Ele vai cumprir, Ele irá cumprir o que prometeu em minha vida. E sabe como que ele foi fortalecido na fé? Pode ler, final ali. Lá no outro tradução diz, dando glória a Deus. Nessa tradução diz, e deu glória a Deus. Mas em outra tradução, pode colocar lá, depois volta. Olha lá, dando glória a Deus. Ou seja, cada momento em que ele passava por prova, glória a Deus, porque a promessa vai se cumprir. Glória a Deus que meu Deus não falha. Glória a Deus, porque se Ele me tirou de lá, foi para um propósito, e eu quero viver esse propósito. Eu falhei, eu errei, mas Deus não falha, Ele é fiel. Ou pensa aqui, a mesma Bíblia que fala que Abraão creu, mostra um Abraão que se precipitou com Agar. Não é, Adilson? Ou não? Deu para você entender então? Por algum momento você pode afundar, lógico, pelas suas limitações, porque você é pó. Mas você acredita em Deus, você pede socorro, Ele vai lá e te socorre, Ele se compadece, como diz o Salmo 103, verso 13 e 14, Ele te coloca de pé, como socorreu Pedro e fez ele andar sobre as águas. Então naquele momento crítico dos maus pensamentos, da dúvida, que pensamos que vai morrer, Deus olha para a gente e diz, quem dá vida sou eu. Quem acrescenta anos sou eu. Quem está recebendo isso agora? O que vale mais, o que o médico falou ou o que Deus falou? Qual é a tua esperança? Em quem é que está a tua esperança? No que o laudo disse ou no que Deus disse que iria fazer? O médico disse o quê? 5 meses? Disse para você 3 meses? Disse que você poderia viver até o final do ano? Você está crendo mais nesse laudo? Ou está acreditando mais na promessa de Deus para a tua vida? Se você quer ser fortalecido na fé, dê glória a Deus, porque essa palavra é para você. Dê glória a Deus, assim, eu vou viver tudo que eu tiver que viver aqui, porque Deus prometeu para a minha vida e vai cumprir. Está desajustada a saúde, tá, toma cuidado, não seja descuidoso não, coma cuidado da sua saúde, faz sua parte, e deixa que Deus é que vai prolongar os dias, e vai dizer, tu vai viver mais do que você pensa, porque eu sou o que confundo os médicos, diz o Senhor. O homem faz planos,
mas é do céu que vem a confirmação. É do céu que vem o veredito. O decreto do céu vale mais do que o decreto da terra. Toma posse nisso. É Deus quem está falando com você. Toma posse ou não? 22, 21. Vamos avançando. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Foi Deus quem prometeu, crente? Ele é poderoso ou não é para fazer? Então fala, Deus prometeu para você, então ele vai cumprir porque ele é poderoso. 22. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Deus quer dar veredito hoje para a tua vida. Dizendo assim, escuta, tudo o que eu falei vai cumprir-se. Vai ficar marcado e registrado na história. E por tua causa, muitas pessoas vão glorificar o nome desse Deus poderoso. Amém. Sabe, eu aqui estou pensando. Nós estudamos na escola teológica o livro de Jó. E teve um verso que me chamou muita atenção. Jó começa a recitar muitas coisas da vida dele. E foi quase tipo de um poema que ele falou. Ele começa a falar das situações, das dificuldades e da maneira com que a natureza reage. Isso me chamou a atenção. E isso é para você, hein? Toma posse? 14, verso 7 de Jó. Vamos lá. Porque há o quê? Esperança. Vai. A esperança para o quê? Para a árvore que, se for cortada, ainda, meu Deus, e não os seus renovos. Coloca aí NVI. Ó, para a árvore, pelo menos a esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Quando se pensa que não, que a árvore está lá destruída, acabada, vem um brotinho mostrando, vem renovo por aí. Sabe o que Deus está dizendo para você? Tu está cortado, ferido, machucado, está um bocado de problemas. Não se preocupa, vai brotar o renovo sobre você. Tomou posse ou não? Toma de novo, fala, eu tomo posse. Deus está falando comigo. Eu dou glória a Deus. Eu exalto o Senhor. Pode exaltar mesmo e aplaudir a Ele. Aleluia. Mas para a esperança requer perseverança. Isso quer dizer acreditar que algo é possível mesmo quando há indicações ao contrário. É acreditar mesmo fora da lógica humana. Isso mesmo. Aí tem gente dizendo, esse povo todo estava orando. Ai, o que aconteceu no Brasil? Olha o que está acontecendo. Eu não sabia de nada. Sabe de nada. Deus está no controle. A oração do povo dele não é em vão. Só que ele tem seus meios de agir, de trabalhar, de tratar, e ele age no invisível. Meus olhos não estão vendo, mas Deus agora está agindo. Deus está ordenando anjos. Deus está movendo sobre o Brasil. Deus está movendo sobre a nossa igreja. Meus olhos não estão vendo, está agindo ao contrário do que eu estou vendo. Meu Deus está agindo. Meu Deus está agindo. Está agindo, Ana. Está agindo, Caio. Está agindo sobre a tua vida.
mesmo o médico dizendo o contrário, mesmo olhando para o exame dizendo ao contrário, mesmo pessoas dizendo ao contrário, especialistas dizendo ao contrário, o meu Deus está trabalhando e agindo. Fé é isso. Fé e esperança caminham de mãos dadas. Sim, se a esperança quiser ficar no meio do caminho, você não pode desistir. Continue caminhando pela fé. É importante, porque o próprio pai Abraão, ele mesmo provou sobre isso. É característico da fé esperar, até mesmo contra a esperança. Sabe o que eu preciso ter? Aquilo que está em Hebreus 10, 23. Hebreus 10, 23, Edson. Pode ser na NVI mesmo. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu. Você pode ler isso para esse abençoado que está perto de você, por favor? E está que nem como uma árvore cortada. Espera aí um pouquinho, fala agora não. Olha para o rosto dele e vê se ele parece uma árvore cortada. Aí, irmão, tá? Ó Jesus, não saiu um glória desde quando começou a ministração. Não saiu nenhum aleluia. Está parecendo a árvore cortada. Mas profetiza o renovo. Profetiza o renovo nesse abençoado aí, por favor. Se ele tiver dormido, fala: desperta tu que dormes. Eita Jesus, não se preocupa não. Se tiver uma aguinha aí, o obreiro vai lá buscar para você tomar uma aguinha e vai ser renovado. Aleluia. Leia agora para ele, que ele já está despertado. Leia. Não é qualquer esperança que eu estou pregando, é a esperança em Deus. Não é esperança no mundo, no planeta, no fulano, beltrano, é esperança em Deus. Mesmo no invisível, meu Deus está agindo, está trabalhando. Obedeça ao Senhor e veja o milagre acontecer, porque Ele é Deus fiel. Ele é Deus fiel, tenha fé, não perca a esperança, toma posse. Como diz o Salmo 27, Edson, Salmo 27, 14, por favor. Salmo 27, 14. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Leia de novo. Falou para esse abençoado que está parecendo a árvore cortada? Falou para ele que está meio mochiba? Já falou, profetizou para esse abençoado? Coragem, crente. Fala para ele: coragem, crente. Como diz aquele vídeo da criança, né? E pila, e dá glória. Salmo 62 e 5, Edson, coloca aí. Pode ler. Descanse somente, ó minha alma, dele vem a minha, dele vem a minha, dele vem a minha esperança. Diga: minha esperança está em Deus. Diga bem forte: a minha esperança está em Deus. Aleluia! Vai ficando de pé um pouquinho, vai aplaudindo e ficando de pé.
Feche os seus olhos da glória e aplauda o Senhor. É para Ele, não é para mim não. Sabe, um dia desses aí eu tive pregando sobre Jacó. Quem lembra aqui? José e Jacó, quem lembra? Alguém se lembra? Eu falei sobre processo da vida de José. Falei sobre esse processo. Eu vou só recapitular com vocês. Vamos ver Gênesis 37, verso 31. Jacó acreditou ou não acreditou na morte do seu filho José? Sim ou não? Acreditou. E ele, por ter acreditado na morte do seu filho José, como é que ele estava? Cheio de esperança? Triste, acabado. Vamos ver. Podem ler 37, 31 até o 35. Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José. 32. E a mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando, descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Olha assim, quem não tem esperança, se entrega, deseja a morte. Foi o que aconteceu com Jacó. Olha só, ele estava tão acabado que ele não era capaz de acreditar que o seu filho estava vivo quando trouxeram a mensagem de que José estava vivo. Quem lembra disso? Está na Bíblia. Vamos ver Gênesis 45, versos 25 e 26. Vamos lá. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó, na terra de Canaã. E lhe deram a notícia. Olha a notícia que os filhos trouxeram de novo: José ainda está vivo, pai. Na verdade, ele está vivo. E ele é o governador de todo o Egito. Vamos ver? O coração de Jacó quase parou, quase teve um troço, um infarto. Não podia acreditar neles. Olha aí o que está acontecendo. Talvez você esteja como que morto. Que as coisas quando morrem, perdem um sentido. Não consegue acreditar. Como Jacó. Ele não era capaz de acreditar que o seu filho José estava vivo. Ele acreditou na mentira, em vez da verdade. Ele não foi capaz de ver. Mas ao acreditar na verdade, Jacó, que foi chamado de Israel, ele reviveu. Vamos para o próximo, 27 agora. Mas quando lhe relataram tudo que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, o que aconteceu aqui? Mas o coração não estava quase parado? Quase que ele perdeu, irmão, quase teve um infarto. Mas diz a Bíblia que depois que os filhos relataram o acontecido, o espírito dele reviveu. Ou seja, vem um renovo sobre Jacó. Feche os seus olhos, por favor.
Eu não sei se você se sente como uma árvore cortada. Talvez alguém olhe para você e não vê nenhum broto sequer. Mas Jacó reviveu. A vontade que ele tinha é de ir para a sepultura com o filho. Porque ele amava José. A vida já não tinha sentido sem José para ele. Eu não sei o que você perdeu, o sentido da vida, do seu chamado, do seu ministério, de estar na igreja, de não estar, não sei o que aconteceu no meio do caminho. Eu não sei que mentira contaram para você que fez seu espírito desfalecer, seu coração parar. Mas nessa noite eu estou trazendo boas notícias. Estou trazendo a palavra da verdade para revigorar as suas forças, para fazer você acreditar na verdade de Deus, nas promessas que Ele tem para você. Na escuridão da mentira, nós vemos Jacó desesperado. Nós vemos ele sem vida, sem vigor. Na luz da verdade, nós vimos um Israel vivo. Vamos ver o 28? Olha para cá agora. 28. E Israel disse, olha como acontece, ó a reação. Ó como Deus não quer a gente parado, ó. Israel disse, basta, meu filho José ainda está vivo. Eu vou agora sair daqui e vou ao encontro dele. Preciso ir logo, antes que eu morra. Ou seja, um homem que pela mentira estava paralisado, querendo morrer, pela verdade pregada, agora estava disposto e com o ânimo de se levantar, se erguer, se arrumar, tomar banho. Vamos ao Egito. Eu preciso ver José e eu não posso morrer sem antes vê-lo. Ei, não morra sem antes ver a promessa se cumprir na sua vida. Tudo que Deus tem para você vai se cumprir, acabou. É a verdade de Deus para você. Aconteceu, você afundou por alguns momentos como Pedro. Aconteceu que você no meio do caminho deslizou. Aconteceu que você fracassou. Isso não quer dizer o final da história. Foi Deus quem te escolheu, quem te chamou. Hoje Deus me fez pregar essa palavra, porque é tempo de esperar e renovar as suas forças. Não se iluda com as mentiras do diabo que estão tentando abalar a sua fé. Nós não podemos julgar os fatos pelos noticiários. Tem muita mentira sendo propagada pela mídia. Deu para você entender? Não julgue pelos fatos que estão sendo expostos hoje, porque os noticiários nem sempre dizem a verdade. Trouxeram notícia de um José morto. Era verdade? Era, Augusto? Nem toda notícia é verdadeira. Às vezes vem notícia do inferno para os teus ouvidos. Vem montagens de fotos erradas para que você acredite na mentira. Deus está dizendo, meu povo anda na verdade e não será envergonhado. O meu povo que crê em mim vai ser revelado tudo no seu tempo, na sua hora. Escutam mais um pouquinho. A gente olha para a história do povo de Israel. A gente vê o povo, escuta, acreditando que Faraó estava acabado. Foi ou não foi? O Faraó chegou assim e disse assim, pega tudo que você tem, pode sair, vai para essa terra aí que você diz, vai cultuar ao seu Deus no seu deserto, se precisar de alguma ajudinha, está aqui, ó, tudo que você precisar, pega no Egito, mas sai daqui. Aí o povo todo confiante, vencemos!
E no meio do caminho, olha o que aconteceu. No meio do caminho, processo. Diga processo. Você fala assim, puxa vida, já estava tudo certo. Mas por que aconteceu isso? Processo. Deus não tinha promessa. Processo. Deus revelou qual seria o processo? Não. Então aguenta firme. Deus revelou o final. Mas até o final chegar tem o processo. Deus prometeu a terra prometida ou não? Mas tem o processo. No processo vejo o povo de Israel correndo de uma cidade chamada Ai, por quebra de princípio, e tendo que Acã morrer com sua casa. Processo. Eu vejo o povo tendo que rodar 7 vezes ao redor de Jericó. Processo. Eu vejo eles tendo que encarar gigantes. Processo. Cada passo uma conquista. Às vezes Deus está exigindo uma posição nossa. Deus não quer a gente parado. Processo. Deus não está nisso. Não acredita na mentira do diabo. Diga ao meu povo que alguém poderia pensar assim, poxa, mas já não tínhamos vencido o faraó? Ele está vindo atrás. Por que Deus não paralisou o coração de faraó, ainda mais congelou para ele não vir atrás da gente? Por que Deus deixou o faraó vir atrás? Parecia que estava tudo vencido, tudo já certo. Processo. Não acredita na notícia? A notícia que estão te dizendo, o faraó é mais forte. Não tem como vencer o sistema de faraó. Não tem como. É? Tem alguém como o nosso Deus? Grandes imperadores caíram. Alexandre o Grande. Epifânio. O grande, cruel Epifânio. Imperadores romanos poderosos. Mas estará alguém cortando uma pedra? Estará cortando a estátua grande, destruindo todo o governo humano e frágil. Uma pedra sem o auxílio das mãos de um homem. Não vai precisar de ajuda humana, porque só basta a mão de Deus, invisível, atuar. A grande estátua de Nabucodonosor, do sonho, mostrava todos os grandes impérios ruindo e surgindo o grande reino do Messias, que é imbatível, inabalável. O reino em justiça. Quem tem ouvidos, ouça a verdade. Aí você fala assim, bispo, por que isso? Por que faraó atrás? Por que tudo isso? Processo. Deus queria ver se a fé do povo estava realmente nele. Você acredita mesmo? Está com a sua fé em mim? E o povo no meio do mar agora, tocando na parede de água, vendo os peixes como num aquário. Será que o mar não vai engolir a gente? O faraó usava dizendo, se eles podem, eu posso. Vamos atrás deles. Começou a vir dificuldade no meio. Os cavalos e a carruagem de faraó começou a quebrar. Por quê? O povo precisava chegar do outro lado.
E quando o povo chegou do outro lado, Moisés orou ao Senhor. E diz a Bíblia que aquilo que era um problema para o povo, que fez o povo parar, que depois Deus disse: diga para o meu povo que marche. Aquilo que era um problema, engoliu o outro problema quando surgiu. O outro problema era Faraó. O problema Mar Vermelho engoliu Faraó com os seus cavaleiros. Miriam não aguentou, pegou seu tamborim e começou a tocar. E disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Faraó é poderoso, mas o nosso Deus é todo poderoso. Olha o que Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Hoje o Senhor está dizendo algo para você. Quem não espera se desespera, mas quem espera alcança a vitória. Quem quer esperar em Deus, quem quer esperar no Senhor, Salmo 27, 14, Edson, coloca de novo para mim. Quando a nuvem chegar, quando a nuvem escura chegar, espera no Senhor. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. A promessa é: subirão, correrão, caminharão. Sabe o que isso quer dizer? Você não vê nenhuma paralisia, braço cruzado, não vê ninguém deitado, não vê ninguém sentado. Pelo contrário, Deus quer movimento, Deus quer movimento, e Ele está prometendo: você vai subir, você vai correr, você vai caminhar, você vai subir, você vai correr, você vai caminhar. Você não vê parar. Fala assim: você não vai parar. Você vai subir, você vai correr, você vai caminhar. Isso fala de ação, atitude de fé. A fé que opera em nós. As águias representam o poder que vem da onde? Do Senhor. Vai vir poder de Deus sobre a tua vida. Assim como a águia com suas garras, sabe o que ele faz com seus filhos quando está ensinando a voar? O que ela faz? O que ela faz, Alexandre? Pega o filho nas garras. O que ela fez? Voa bem alto, bem alto, bem alto. E de lá de cima, o que ela faz? Numa primeira tentativa não deu certo. Ela dá aquele voo e pega o filhote e vamos de novo. O medo, o pavor, imagine. O filhote com medo. Nunca teve essa experiência. É o que está acontecendo com você, com medo. Você tentou a primeira, não conseguiu. Você tentou a segunda, não conseguiu. Tentou o terceiro voo, não conseguiu. Mas sabe quando que a mãe águia vai parar? Só vai desistir quando você começar a voar. Quando o filho aprende a voar, aí pronto, ela para. Mas ela não desiste, a mãe águia, até os seus filhos estiverem voando bem alto, como ela voa. E quando a águia, ela está precisando de um renovo, já vem, né, a idade, o seu bico começa a ficar com dificuldade, a envergar. Ela voa também bem alto, o mais alto que ela pode, e vai de frente com a rocha, quebra aquele bico,
velho, dói, é difícil, mas para nascer o renovo precisa vir a dor. Não é um processo fácil, mas Deus está dizendo: é tempo de esperar, é tempo de renovar as forças. Está sendo um processo de dor, mas não se preocupe, é sinal que o renovo está vindo. Um processo dolorido, mas é o processo da águia. Quando ele quer umas penas novas, né, pastores? O que a águia faz? Hein, Eliésio? Ela voa bem alto. E o que ela faz? Ela vai para onde? Não. Penas. O bico, para ser renovado, precisa se chocar contra a rocha. E a rocha é Cristo. Amém? Simboliza Cristo. Dói. As penas precisam ser, a sua plumagem ser trocada. Ela vai bem alto e mergulha no oceano. Quando pensa que não, aquelas penas velhas saem. E só assim vem um renovo de penas novas. É por isso que na Bíblia vem o crente comparado à águia. É assim que vem o renovo. Quando você mergulha no oceano do Espírito, as suas penas são renovadas. Quando você se choca com a verdade que é Cristo, o Logos, a palavra, você sente a dor, irmão, você é confrontado, mas não se preocupa, isso é o renovo de Deus para a sua vida, querendo tirar você da paralisia. Não te preocupe, está dolorido o processo, mas é Deus trabalhando, é Deus tirando você da paralisia. É hora de ação, é hora de voar alto, é hora de correr. Crente, hoje é o dia de renovo para a sua vida. Venha depressa diante desse altar, venha receber o seu.